Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a força da oração coletiva. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Muitas pessoas têm sido abençoadas e eu gostaria muito de poder te ajudar em oração. Quem sabe você é uma pessoa que está orando sozinha. Esteja conosco nesta terça-feira e você verá o milagre de Deus na sua vida. Na quarta-feira à tarde, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. Quem sabe você não tem tido a oportunidade de ir à igreja à noite, é oportunizado a você esse horário, das 15 horas, todas as quartas-feiras, nós estamos ali para orar por você e orar pela sua família e ministrar uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento na sua vida. Amém? Esteja conosco. Na quinta-feira nós reunimos em grupos familiares, nas células, no sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus e no domingo de manhã às 9 horas da manhã a escola bíblica, o ensino da palavra de Deus, onde facilita o seu entendimento da palavra, porque nós nos dividimos em classes de acordo com a faixa etária, de acordo com o conhecimento. Portanto, esteja conosco na escola bíblica às 9 horas e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. O nosso tema hoje, a força da oração coletiva. Talvez você que está me assistindo não tenha pensado sobre isso, não tenha meditado sobre isso. E você tem orado sozinha, é uma pessoa que tem buscado a Deus sozinha. E a oração é muito importante, seja ela sozinha, e seja ela com um grupo de pessoas, mas hoje eu quero pensar com você sobre a força da oração coletiva. Eu quero pensar com você aqui sobre um episódio onde a igreja, ela começou a orar. Quando a igreja uniu em oração por um dos apóstolos. Capítulo 12 de Atos, a partir do verso 1 até o verso 5, vai dizer o seguinte: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E era um dos dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, e entregando a 4 escolta de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Esse texto aqui fala que houve uma perseguição muito grande daqueles que não aceitaram a Cristo como o Messias prometido. E a igreja, ela surgiu nesse tempo e os apóstolos estavam pregando, anunciando e Deus usando, fazendo milagres extraordinários. Mas, como tudo na vida existe oposição, existia aqueles que aderiram à fé em Cristo e houve aqueles que permaneciam no judaísmo e perseguiam os cristãos. Herodes, que não tinha nada a ver com isso, mas era um político que queria ganhar o apoio da maioria, ele mandou matar Tiago, irmão de João. Cortou o pescoço dele, a espada, é o que vai dizer aqui o texto. No verso 2, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Então, matou Tiago e o povo, os judeus, gostaram muito.
Agora ele manda prender Pedro. E o objetivo dele era matar Pedro depois da festa da Páscoa. Mas nesse interim, a igreja se reuniu e começou a orar a Deus. E começou a orar. E Pedro estava preso com maior segurança. Tinha 16 soldados dando segurança, prendendo Pedro, para dar revezamento e para fazer a guarda, para que depois da Páscoa eles pudessem matar, fazer o mesmo que fizeram com Tiago. E a igreja aqui no verso 6, verso 5, melhor dizendo, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. E a oração era mais ou menos assim: Senhor, solta o Pedro. Senhor, solta o Pedro. Senhor, solta o Pedro. Porque eles vão matar. Nós não podemos permitir que faça com Pedro o que fez com Tiago. E a igreja foi orando, foi orando. E a palavra de Deus vai dizer aqui nesse texto, que veio o anjo do Senhor. No verso 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou na prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, e despertou, dizendo, levanta-te e desperta. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-te, ou seja, veste, e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. E eles, a Bíblia vai dizer que os portões foram abertos. Então, saindo em seguida, não sabendo se era real ou o que se fazia por meio de um anjo, parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado o primeiro e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, a qual lhes abriu automaticamente, e saindo, e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Que coisa gloriosa! Porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. E eu estou aqui para falar com você sobre o poder da oração coletiva. Quando Pedro chega lá na casa onde eles estavam orando, que está escrito no versículo 12, diz assim, considerando eles a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominato Marcos, ou seja, apelidado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja estava orando, buscando a Deus. Senhor, livra o Pedro das mãos de Herodes. A importância, eu estou aqui para te dizer sobre a força da oração coletiva, da importância da gente unir a um grupo da mesma fé para estar buscando por uma causa. Quem sabe você que está me assistindo, você já tem orado, você já tem buscado, mas você precisa de arranjar mais batalhadores em oração. Até pelo fato que quando nós estudamos a Bíblia não é para... A Bíblia vai mostrar que tudo que nós devemos fazer é em coletivo. Jesus, quando ele mandou de ir de 2 em 2. Quando ele falou assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Há uma força no corpo, a unidade. O poder de Deus é derramado. E essa batalha, ela não é uma batalha restrita ao mundo físico, mas ela tem um desdobramento espiritual, no mundo espiritual. E quando você une com mais pessoas, quando você une com pessoas para buscarem a Deus, em prol de qual que seja a situação, o poder de Deus vem. E aquilo que parece impossível, porque do ponto de vista, esse episódio aqui, era impossível o apóstolo Pedro escapar do poder de Herodes.
Mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu anjo lá no interior daquele presídio. E lá dentro ele tirou aquelas algemas. E veio, passou pela sentinela. E os portões se abriram, né? Fisicamente, isso aqui é fisicamente, abriram. E Pedro saiu. Isso aqui tem uma questão espiritual. Quem sabe você está preso em alguma situação que não tem como resolver. E você está clamando sozinho. Eu estou aqui falando com você que há uma força na intercessão, na oração coletiva, quando pessoas se unem para buscar a Deus em prol de uma situação. Por isso que nós estamos convidando você para estar conosco na igreja, para você pedir a oração da igreja, para que você une-se à igreja para pedir ao Senhor, quem sabe para libertar o seu filho das drogas, quem sabe para libertar o seu cônjuge da prostituição, quem sabe para libertar você da miséria, porque miséria não é de Deus. Uma pessoa que não tem a provisão para suprir a sua necessidade do dia a dia, ele fica humilhado pedindo as coisas às pessoas, sempre no vermelho. São cadeias que prendem as pessoas. Você precisa de estar unida nesse corpo. Uma pessoa pode fazer, mas duas podem fazer muito mais. E a ação de Deus, o poder de Deus, até pelo fato de que o nosso Deus, ele nos instruiu que nós devemos nos unir em oração. E por isso que eu estou te convidando para estar conosco na igreja. Você vai pedir a oração e nós vamos mover um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito de estar falando: Senhor, tenha misericórdia, vem pleitear a causa dessa pessoa. A oração desse povo certamente: Senhor, solta o Pedro. Senhor, solta o Pedro. Senhor, solta o Pedro. Manda o seu anjo. Quem sabe você hoje está precisando que esse anjo vá ao seu encontro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele está a serviço daqueles que hão de receber a salvação. Mas você não pede. Você não une a outras pessoas para que Deus possa enviar o anjo dele para quebrar essas cadeias, abrir as portas para você. Quem sabe há tantas coisas que estão fechadas, seus caminhos estão fechados. E eu estou falando aqui da oração coletiva, a força da oração, a oração da igreja. E eu quero orar nesse instante para que Deus te dê força para você ir até a igreja. E ir a orar junto de mais pessoas, para que as fortalezas do mal sejam debeladas e caia por terra. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, rogando ao Senhor que o Senhor dá força a essa pessoa para chegar até o templo, ou então para unir com as pessoas em outros lugares, para buscar, ó Deus, essa graça, esse favor do Senhor. Ó Deus, dá ela entendimento e compreensão dessa meditação. E que ela, meu Deus, venha unir, ó Deus, aqueles que têm a mesma fé, o mesmo objetivo e que creem num Deus Todo-Poderoso. E que o Senhor possa manifestar o favor dessa pessoa em o nome daquele que é o Senhor da nossa vida, nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu quero convidar você a estar sintonizado conosco no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.